Satvanache dataridam nijam bhave Vigyanam magyana vidam pamarjanam Guna prakashair Anumiyate bhavam prakashate yasachayena vaguna. Sattvam, Shuddha Sattva, transcendental. Nanam Chet Se Dhatta, ó reservatório de todas as energias. Causa de todas as causas. Idam, isto, Nijam, pessoal, espiritual. Bhavet, poderia ter sido. Vijnanam, conhecimento transcendental. Agyana Bida, que repele a ignorância existente nos modos materiais. Apamarjanam, inteiramente subjugado. Guna Prakashai, o despertar desse conhecimento transcendental. Anumiyate, manifesta-se. Bhavam, vossa onipotência. Prakashate, exibe. Yasya, cuja. Cha e. Yena, pela qual. Va ou. Gunaha, qualidade ou inteligência. A tradução é a seguinte. Ó Senhor, a causa de todas as causas, se vosso corpo transcendental não estivesse além dos modos da natureza material, não se poderia compreender a diferença entre matéria e transcendência. Somente através de vossa presença é que alguém pode compreender a natureza transcendental de vossa onipotência, o controlador da natureza material. Aquele que não está sob o influxo da presença de vossa forma transcendental terá muita dificuldade de compreender vossa natureza transcendental. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Afirma-se que Traigunya Vishaya Veda Nistraigunya Babardjana. Quem não está situado em transcendência não pode compreender a natureza transcendental do Senhor. Como consta no Srimad Bhagavatam 10, 14 e 29. Atapite devapadambuja dvaya prasada leshanu grihita evahi janati tattvam bhagavan mahimo nachanya ekopi tiram vichimvam. É apenas mediante a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus que se pode compreendê-lo. Aqueles que estão sob o influxo dos modos da natureza material, embora especulem por milhares de anos, não conseguem compreendê-lo. O Senhor tem inúmeras formas. Ramadi Murtishu Kalanyamena Tishtam. Se estas formas, tais como o Senhor Ramachandra, Nrsimhadeva, Krishna e Balarama, não fossem transcendentais, como poderiam elas continuar sendo adoradas pelos devotos desde tempos imemoriais? Bhaktyamam abhijanati yavamyaschasmitatvataha. Bhagavad Gita 18:55. Os devotos que despertam sua natureza transcendental na presença do Senhor e que seguem as regras e regulações do serviço devocional podem compreender o Senhor Krishna, o Senhor Ramachandra e outras encarnações que não são deste mundo material, mas vêm do mundo espiritual para o benefício das pessoas em geral. Se alguém não aceita este processo, baseia-se em qualidades materiais para imaginar ou fabricar formas de Deus e nunca pode chegar a uma compreensão verdadeira acerca da Suprema Personalidade de Deus. As palavras Bhaktyamam Abhijanati Yavamyaschasmitatvataha denotam que, a menos que alguém adore o Senhor de acordo com os princípios devocionais reguladores, não poderá alcançar a natureza transcendental. A adoração à Deidade, mesmo que não se perceba a presença da Suprema Personalidade de Deus, desperta no devoto a sua natureza transcendental.
E ele então apega-se cada vez mais aos pés de lótus do Senhor. O aparecimento de Krishna responde categoricamente a todas as imaginações iconográficas atinentes à suprema personalidade de Deus, de acordo com o modo da natureza material, que exerce influência sobre a pessoa, cada qual imagina uma forma para a suprema personalidade de Deus. O Brahma Samhita diz que o Senhor é a forma mais velha. Logo, uma classe de religiosos imagina que Deus deve ser bem velho e por isso retrata a forma do Senhor como um velhinho. Porém, o mesmo Brahma Samhita contradiz isto. Embora seja a mais velha de todas as entidades vivas, ele tem a forma eterna de um jovem viçoso. No Srimad Bhagavatam, usam-se a este respeito exatamente as palavras Vijnana Magyana Vidapamadjanam. Vijnana significa conhecimento transcendental acerca da personalidade suprema. Vijnana também significa conhecimento prático. Deve-se aceitar o conhecimento transcendental através do processo descendente, como o da sucessão discipular, em que Brahma apresenta no Brahma Samhita o conhecimento sobre Krishna. O Brahma Samhita é o Vijnana vivenciado por Brahma através da experiência transcendental, e dessa maneira ele apresentou a forma e os passatempos de Krishna com sua morada transcendental. Ajnana-Vidha significa aquele que pode comparar-se a todas as espécies de especulação. Em ignorância, as pessoas imaginam a forma do Senhor. Às vezes, ele não tem forma, e outras vezes ele tem forma, de acordo com as diferentes imaginações delas. Porém, a maneira de o Brahma Samhita apresentar Krishna é Vijnana, conhecimento científico e vivido na prática, o qual é fornecido pelo Senhor Brahma e aceito pelo Senhor Chaitanya. Não há dúvidas sobre isso. A forma de Sri Krishna, a flauta de Sri Krishna, a cor de Krishna, tudo é realidade. Aqui afirma-se que Vijnana sempre derrota todas as espécies de conhecimento especulativo. Portanto, oramos aos semideuses, caso não aparecesseis. Oraram os semideuses, caso não aparecesseis, como o Krishna original, nem Ajnana-Vidha, a ignorância sob a forma de conhecimento especulativo, nem Vijnana seriam compreendidos. Ajnana-Vidapamarjanam, mediante vosso aparecimento, o conhecimento especulativo decorrente da ignorância será derrotado e o conhecimento verdadeiro, vivido na prática por autoridades como o Senhor Brahma, será estabelecido. Homens influenciados pelos três modos da natureza material imaginam seu próprio Deus de acordo com os modos da natureza material. Dessa maneira, apresentam Deus de várias maneiras, mas vosso aparecimento determinará a verdadeira forma de Deus. O maior erro cometido pelo impersonalista é pensar que, quando a encarnação de Deus vem, ele aceita uma forma material no modo da bondade. Na verdade, a forma de Krishna ou Narayana é transcendental a qualquer ideia material. Até mesmo o maior impersonalista, Shankaracharya, admitiu que Narayana para Vyakta, a criação material é causada pelo Avyakta, a manifestação impessoal da matéria ou a totalidade do reservatório de matéria não fenomenal. E Krishna é transcendental a este conceito material. A isto, o Srimad Bhagavatam chama Shuddha Sattva, ou transcendental. O Senhor não pertence ao modo da bondade material.
pois ele está situado acima da posição da bondade material. Ele pertence à eterna esfera transcendental de bem-aventurança e conhecimento. Querido Senhor, os semideuses oraram, ao aparecerdes sob vossas diferentes encarnações, assumis diferentes nomes e formas de acordo com as diferentes situações. Senhor Krishna é vosso nome porque sois todo atrativo. Vós vos chamais Shama Sundar, devido à vossa beleza transcendental. Shama significa escuro. No entanto, dizem que sois mais belo do que milhares de cupidos. Kandarpa Koti Kamaniya. Embora pareçais com uma tez comparada à cor de uma nuvem negra, sois o absoluto transcendental. E, portanto, vossa beleza é muitíssimas vezes mais atraente do que o delicado corpo de Cupido. Às vezes sois chamados Giridhari, porque erguestes a colina conhecida como Govardhana. Às vezes sois chamado Nandanandana, ou Vasudeva, ou Devakinandana, porque apareceis como filho de Maharaj Nanda, Devaki ou Vasudeva. Os impersonalistas pensam que vossos muitos nomes ou formas vos são atribuídos de acordo com uma determinada classe de trabalho e qualidade, porque vos aceitam através de seu ângulo de visão material. Querido Senhor nosso, não é recorrendo à especulação mental para, através dela, estudar vossa natureza, forma e atividades absolutas, que alguém irá compreender-vos. Todos devem ocupar-se em serviço devocional. Então pode-se entender vossa natureza absoluta e vossa forma, nome e qualidades transcendentais. Na verdade, somente alguém que sinta algum sabor em servir aos vossos pés de lótus poderá entender vossa natureza, ou forma e qualidades transcendentais. Outros talvez continuem especulando por milhões de anos. Contudo, ser-lhes-á impossível vislumbrar um pouquinho de vossa verdadeira posição. Em outras palavras, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não pode ser compreendido pelos não devotos, porque existe uma cortina de Yoga Maya que cobre, os verdadeiros aspectos de Krishna. Como se confirma no Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakasha Sarvasya, o Senhor diz: não me exponho a toda e qualquer pessoa. Quando veio, Krishna realmente esteve presente no campo de batalha de Kurukshetra e todos o viram, mas nem todos puderam entender que ele era a suprema personalidade de Deus. Mesmo assim, todos aqueles que morreram em sua presença libertaram-se por completo do cativeiro material e foram transferidos ao mundo espiritual. Como não despertam sua natureza espiritual, os mudhas, os tolos, não entendem Krishna Urama, avajananti man mudha, manusintanumashritam. Até mesmo grandes estudiosos eruditos, não levando em consideração os esforços empreendidos pelos acharyas, que em muitos comentários e notas elaborados recomendaram o serviço devocional, pensam que Krishna é fictício. Isto deve-se à falta de conhecimento transcendental e ao fato de que não é despertada a consciência de Krishna. Deve-se ter o bom senso de perguntar por que, se Krishna e Urama são fictícios, eruditos notáveis, tais como Sridhara Swami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Viraraghava, Vijayadvaja, Vallabhacharya e muitos outros acharyas conceituados iriam gastar tanto tempo escrevendo a respeito de Krishna em anotações e comentários sobre o Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada Ki Jai. Significado bem erudito. Quem foca
a importância do Shastra, então reforça a ideia de que, em termos de epistemologia, o recurso do Shastra é superior a todos os outros. Então, Shabda Pramana. Pramana é epistemologia e Shabda se refere ao som original, ao Shruti, o som original. Então, esse significado vai nessa linha, na linha do Shastra. E também vai na linha dos sadhus. Prabhupada, no final, cita vários membros da nossa Sampradaya explicando como eles dedicaram suas vidas a explicar a respeito de Krishna. Depois de ter vivido este conhecimento transcendental, Jnana, na forma prática, Vijnana. Então, esse significado aqui, Prabhupada dedica muita de sua energia. Observem que estamos no 10º canto, no capítulo 2, e Prabhupada traduziu apenas até o capítulo 13. Então, Prabhupada já está bem idoso no fim de sua vida. Olha a energia, a força, a capacidade intelectual, a capacidade de memória, da pesquisa, de todo o estudo feito ao longo da vida dele toda para produzir um texto como esse. Agora, vejam, a gente, para produzir um texto, de 20 linhas, a gente gasta tanta energia. Agora imagine Prabhupada. Só aqui, Prabhupada tem de significado 4 páginas. 4 páginas de significado. E então Prabhupada está muito interessado em que todos nós possamos compreender Krishna através da forma do serviço devocional. Que nós não percamos nosso importantíssimo tempo fazendo pesquisas através das escrituras, através do que seja, em busca de compreender Krishna. Krishna será compreendido quando adotarmos na prática o serviço devocional. E essa é a conclusão desse significado imenso de Prabhupada. Os semideuses também estão, por isso Prabhupada explica dessa maneira, os semideuses também vão nessa mesma linha, quando eles, aqui em oração, eles dizem: ó Senhor, ó causa de todas as causas, se vosso corpo transcendental não estivesse além dos modos da natureza, não se poderia compreender a diferença entre matéria e transcendência, que é o tema de Sankhya. Sankhya faz o estudo entre matéria e espírito, entre matéria e transcendência. Então, Prabhupada, aqui os semideuses estão dizendo que o corpo transcendental de Krishna, em todas as suas encarnações, esse corpo transcendental de Krishna é transcendental porque está além do alcance além do alcance da influência dos 3 modos da natureza material, além do alcance da influência de Maya, além do alcance da ilusão. Porque Maya, a ilusão, trabalha com os 3 modos da natureza material. Então, o corpo de Krishna é transcendental, está além disso. No Bhagavatam, e ontem eu citei, ou anteontem eu citei este verso do Srimad Bhagavatam, vai se descrever que Krishna é Bhagavan, que a sua natureza, Swayam, é Bhagavan. Etecham sakalapunsam Krishnastu Bhagavan Swayam. Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Que existem muitas expansões plenárias, das expansões plenárias de Krishna. Mas Krishna é Bhagavan. Krishna é Bhagavan.
Ele é aquela pessoa que possui um corpo de natureza transcendental, além do alcance dos 3 modos da natureza. Os 3 modos da natureza material penetram tudo, não é, Jonathan? Influenciam todas as atividades. Esse é o trabalho do Jonathan atualmente. Ele vai demonstrar, na tese dele, ele vai demonstrar que Krishna influencia, que os modos da natureza influenciam todas as atividades das pessoas. Mas Krishna está além de tudo isso. Então Krishna não é uma forma do modo da bondade que se encarna e para atrair sentidos e mente e inteligência das pessoas. Krishna está na posição Shuddha Sattva. Ele está na posição de bondade pura. Então essa posição Shuddha Sattva que foi mencionada aqui é a posição de bondade pura, transcendente, que não é a mesma bondade do modo da bondade. Nada contra o modo da bondade, é o melhor entre todos. Pode ser uma meta para nós que estamos tão enredados, influenciados pela ignorância, pela paixão. Podemos sim buscar o modo da bondade para aprender a regular. Então, aqui, nesse significado de Prabhupada, por causa do conteúdo do verso, Prabhupada vai explicar a transcendência de Krishna de acordo com a maneira com a qual o mundo material se manifesta. O mundo material se manifesta pela combinação dos 3 modos da natureza. E Krishna está além desses 3 modos da natureza. Ao contrário, ele é o controlador dos modos da natureza, porque os modos da natureza são as forças com as quais Maya trabalha, e Maya é a energia externa de Krishna. Então essa é a tese aqui desse capítulo, e Prabhupada vai explicando isso para nós até o ponto de voltar e levantar o mesmo questionamento dos semideuses. Prabhupada vai dizer: se Krishna não fosse transcendental, não fosse a suprema personalidade de Deus, por que então poderia se perguntar que se eles são de fato fictícios, a palavra usada por Prabhupada aqui, por que eruditos tão reconhecidos e notáveis teriam gasto tanto tempo falando sobre algo fictício? Falando sobre ele. E aí ele cita essas pessoas. Sridhar Swami, que é um comentador muito importante das escrituras, incluindo o Srimad Bhagavatam, tem um comentário do Srimad Bhagavatam super excelente. Rupa Goswami, conhecido por nós, porque teve uma conversa com Chaitanya Mahaprabhu nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami teve essa conversa, então ele é conhecido e ele é o líder dos 6 Goswamis de Vrindavana. Sanatana Goswami, o irmão dele, que também dirige o grupo dos 6 Goswamis, dirige o grupo dos 6 Goswamis juntamente com Rupa, e ele vai dizendo, os outros também, Viraragava, Vijayadwaja, Vallabhacharya, todos acharyas em diferentes épocas que comentam as escrituras e explicam a respeito da supremacia de Krishna. Por que perderiam tanto tempo eles? E os semideuses também vão dizer: se vosso corpo transcendental não estivesse além dos modos da natureza, não se poderia compreender a diferença entre matéria e transcendência. Estaríamos condenados. Então ele aqui, os semideuses aqui vão nessa linha. Somente através de vossa presença, e eles vão dizer que as encarnações de Krishna
que vem regularmente, né? Yuge, Yuga após Yuga, que essas encarnações servem para demonstrar a natureza transcendental do aparecimento de Krishna. O que Krishna no Bhagavad Gita vai dizer para Arjuna a respeito da importância do aparecimento e das atividades transcendentais de Krishna? Janma karma chame divyam evamyo veti tattvataha tyakta deham punar janma naiti mameti sorjana. Krishna vai citar esse verso para dizer que o conhecimento, o reconhecimento do nascimento de Krishna, Janma, e das atividades de Krishna, Karma, que esse reconhecimento vai ser importante para a pessoa, a alma condicionada, deixar de nascer neste mundo. Ela não volta a nascer neste mundo. Tyaktadeha punarjanma. Não volta a nascer repetidamente nesse mundo. Vocês observaram que Prabhupada citou escrituras e ele mesmo comentou que a pessoa nasce milhares de vezes e milhões de vezes, pode nascer milhares ou milhões de vezes especulando a respeito de Krishna e não vai compreender? Como que pode falar? Não, ele fala milhares de anos e milhões de anos. Como que isso pode ser se a pessoa vive menos de 100 anos? Porque está se referindo a nascer várias vezes, em milhares de anos e milhões de anos. Recompondo todo o raciocínio que eu usei e que cometi um erro, aqui Prabhupada vai citar as escrituras e ele próprio explica que a pessoa pode especular por milhares de anos, por milhões de anos, e que ela não vai conseguir compreender Krishna. Como poderia especular por milhares de anos ou milhões de anos? Parece um exagero, parece que Prabhupada está dando um exemplo exageradamente, mas não é. É porque ele está se referindo a que a pessoa pode nascer e morrer em milhares de anos, em milhões de anos, especulando a respeito de Krishna, da verdade absoluta, e não vai compreender somente através da especulação. Ele vai ter que aceitar o processo de Bhakti Yoga, ele vai ter que aceitar o serviço devocional, que é simples. Hare Nama, Eva Kevalam. Kalau, Nasteva, Gati Anyadha. Que nesta era de Kali não há outra maneira a não ser o cantar dos santos nomes de Krishna. Então, por aí começa. O serviço devocional se desenvolve em 9 maneiras. Navavidha Bhakti. Navavidha Bhakti se desenvolve em 9 maneiras. Ouvir é a principal. Ouvir sobre Krishna, a principal. E para ouvir é preciso calar, né? Então, ouvir sobre Krishna. Depois, repetir o que ouviu. Repetir, cantar os santos nomes, repetir as glórias, difundir as glórias de Krishna. Então, ouvir e cantar. Mas isso não deve ser feito como um papagaio. Ele deve também fazer isso com concentração de todo o seu aparato intelectual, mente, inteligência. Então ele deve lembrar a respeito de Krishna. Não é cantar, ouvir como qualquer outro tópico, mas ouvir com introspecção, apreendendo, se apropriando daquilo que ouve. E cantar, também ouvindo o próprio canto e cantar determinadamente os santos nomes. E aí ele vai poder construir dentro do seu aparato intelectual a lembrança e recordando de Krishna, ele vai poder recordar o que? Janma Karma, o nascimento de Krishna, as atividades de Krishna. Então esse é o tema aqui apresentado. Prabhupada discrimina de uma maneira muito
meticulosa. Nós podemos estudar isso e aprender muito. É por aí. Alguma pergunta, algum comentário? Há perguntas entre os virtuais? Não tenho nada. Não? Sim. Os Goswamis, eles são todos irmãos? Não. Swarupa e Sanatana e Jiva Goswami, que é sobrinho. Jiva Goswami? É sobrinho de Rupa e Sanatana. Mas Rupa e Sanatana são irmãos, só eles. Os outros não são irmãos. Você pode explicar alguma coisa? Você conhece sobre isso? Não, no Chaitanya Charitamrita nós vamos escutar sobre isso. A vida de todos eles, as diferentes pessoas. Eles todos são pessoas nobres da sociedade, pessoas muito bem sucedidas, porque eles são, primeiro de tudo, originários de famílias cultas, bramânicas, famílias de reis, kshatras como Raghunatha Das Goswami, pessoas que vieram de uma origem muito bem sucedida, mas que deixaram tudo para pregar as glórias do movimento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Todos eles se associaram com Chaitanya Jiva Goswami indiretamente, mas todos se associaram com o seu Chaitanya, aprenderam e seguiram. Jiva Goswami é o mais jovem de todos. Ali naquela foto que está, Rupa é o terceiro, de Prabhupada para cá, né, da esquerda para a direita. Rupa é o terceiro, Sanatana é o quarto. Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha é o quinto. Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva é o da ponta direita aqui, né? Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva, Gopala Bhatta e Dasa Raghunatha. Gopala Bhatta é o da ponta de cá e Dasa Raghunatha é o que está do lado direito de Rupa Goswami. Nessa foto tradicional, esses são eles. Rupa e Sanatana, pode observar que eles são mais velhos. O da direita é Jiva, que tem a cara de menina ainda. Jiva é sobrinho de Rupa e Sanatana, é filho do irmão Anupama, de Rupa e Sanatana. Anupama faleceu e Jiva Goswami se aproximou dos tios e obteve o conhecimento. E foi o mais profícuo em produção de livros. Era o mais jovem, foi o que mais escreveu, foi Jiva Goswami. Ele uma vez foi punido por Rupa, porque ele entrou numa discussão filosófica e Rupa Goswami ficou muito zangado, dizendo que o humor de Vrindavana não é de entrar em discussões filosóficas, e por isso ele não merecia viver em Vrindavana. Mandou ele para fora de Vrindavana. Aí ele saiu do limite de Vrindavana, montou uma barraca e ficou acampado do lado de fora do limite de Vrindavana. E os Goswamis, especialmente Sanatana, pediu para ele perdoar, para deixar o Goswami entrar de novo em Vrindavana e tal, e permitiu. Tem muitas, as descrições da vida deles, está tudo no Chaitanya Charitamrita, é muito importante. Tem um livro também, Os 6 Goswamis, e assim tem muita informação sobre eles. Algo mais? Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.